Olá, estamos aqui na nossa segunda rodada do ciclo de debate sobre a viabilização do passe livre estudantil em São Luís, 19 de agosto de 2025. Os nossos convidados são a Ivanderli Carvalho, Raimundo Rodrigues, ambos da empresa de transportes urbanos de Fortaleza. Falei certo? É isso. Certo. Transporte urbano. Também. Que gentilmente abriram as suas agendas para compartilhar conosco a experiência. O tema de hoje é exatamente a experiência do passe livre estudantil em Fortaleza, que é uma das primeiras capitais que implementaram, embora já recente, né, 2023, mas que bem já acumulado em termos de infraestrutura, de logística, de orçamento, de experiência, a viabilidade do passe livre naquela capital do Ceará. Então, hoje nós vamos ter o Saulo e o Rogério como pessoas que vão animar a parte de comentários, e a dinâmica do trabalho segue entre 15 e 20 minutos para cada um dos expositores, e em seguida a gente faz essa rodada de comentários e considerações finais. Então, Vivi Carvalho, com você. Pronto, boa noite a todos, né? É um prazer a gente estar apresentando aqui o processo de carteira de estudante, o Passe Livre Estudantil aqui de Fortaleza. Eu sou a coordenadora da divisão de gestão das carteiras de estudantes da ETUFOL. Então, o nosso processo de carteira de estudante, ele é composto com as entidades estudantis, as escolas, os estudantes, as gráficas que produzem os documentos. Então, são muitos entes envolvidos. Mas a lei orgânica do município, no artigo 234, fala que compete ao órgão gestor do transporte do município de Fortaleza regulamentar e fiscalizar o processo de emissão de carteira de estudante. Isso inclui os prazos de confecção, licitar a gráfica, né, recredenciar as entidades estudantis. Então, compete em várias situações do processo de credenciamento de entidades, estabelecer o calendário do passe livre estudantil. Então, são várias atribuições que nós temos no processo de carteira de estudante. Pode passar aí, Franklin, o próximo. Na apresentação também fala que as entidades estudantis, que são grupos de estudantes que representam os alunos, e aqui em Fortaleza, cada instituição de ensino tem uma entidade estudantil que representa. Hoje nós temos 16 entidades estudantis e temos uma quantidade de quase 2.000 instituições cadastradas no nosso cadastro de escolas, faculdades e cursos. Então, para fazer jus ao abatimento, o estudante deve portar a sua carteira de estudante, emitida pelas entidades estudantis que são credenciadas pela ETUFOL. A ETUFOL estabelece uns critérios, essas entidades estudantis passam por esses critérios e elas são credenciadas para confeccionar as carteiras de estudantes. Franklin, eu estou passando aqui porque eu estou com a apresentação no notebook, tá? Eu não estou conseguindo ver a apresentação se você estiver apresentando, mas os demais eu acredito que estejam vendo, né? Eu vou passando. Pronto. Eu estou aqui na parte do estudante. O estudante considera-se estudante para efeito do exercício ao direito constante neste artigo. Eu acho que é a próxima, Franklin. Pronto, essa aqui. Oi? Tá certo. Oi? O slide agora está certo, pode seguir. Certo. Considera-se estudante, para o efeito do exercício ao direito constante neste arquivo, aqueles que encontram-se matriculados e frequentando as instituições de ensino localizadas no município de Fortaleza. Algumas instituições que têm direito que são de fora, mas eles precisam ter um polo presencial de apoio em Fortaleza. Todas as instituições de ensino que são cadastradas na ETUFOL, a gente verifica junto ao Conselho de Educação do Estado do Ceará e também no EMEC, que é um site que o MEC disponibiliza, de quais são as instituições e os cursos que estão autorizados a funcionar, porque às vezes a faculdade está autorizada,
né, em São Paulo, em outra capital, né, em outro local, e não aqui em Fortaleza. Então, a gente verifica se ela está autorizada pelo MEC a ministrar os cursos em Fortaleza. E se os cursos estão autorizados, porque às vezes o aluno vem com a declaração que está matriculado, mas o curso não está autorizado ainda pelo MEC. Então, a gente não faz a solicitação da carteira de estudante desse aluno. A gente orienta a procurar a instituição para realizar, regularizar junto ao MEC o curso. Então, nós temos a legislação que estabelece o controle da emissão das carteiras de estudante, que é a Lei 8.130, que trata do custeio das carteiras. Essa lei diz que para a rede pública precisa fazer uma licitação e que todos os estudantes, que todas as entidades estudantis têm direito a um percentual. Essa lei, em cima do custo da carteira de estudante, a entidade estudantil recebe 30%, os grêmios estudantis recebem 10%, em cima do custo de confecção. E a Casa do Estudante também recebe 20% do valor do custo. E tem a lei, a 8472, que foi a lei que iniciou o processo de gratuidade das carteiras da rede pública aqui em Fortaleza. Em 2000, foi publicada e sancionada essa lei para dar direito à gratuidade do custeio, né? O aluno da rede pública municipal, ele não paga a taxa da carteira de estudante. E em 2006, foi estendido esse direito pela lei 9412 para os alunos da rede estadual, alunos das universidades públicas e alunos de bolsistas do ProUni. Então, todos esses alunos da rede pública e os alunos do ProUni, a prefeitura é que paga essas carteiras de estudantes, que atualmente é a ETUFO que custeia, recebe o valor da prefeitura, né? E a gente que paga esse valor é licitado, hoje está custando R$ 14,80 o custo licitado, mas em cima desse custo a gente paga 30% para a entidade, 10% para o Grêmio Estudantil e 20% para a Casa do Estudante. E, Franklin, ele está se referindo ao custeio do documento, ok? Não Da da confecção, né? Da confecção do documento, que é a carteira, que ela precisa realmente tem biometria, tem várias coisas que precisa também dar garantia de uso correto, ok? Pronto, é aqui, o órgão gestor é TUFO, né? Aí tem os alunos, as instituições de ensino que são autorizadas pelo MEC e pelo Conselho de Educação, as entidades estudantis, que elas entram com um convênio bancário, com a gráfica e a emissão, porque o aluno da rede particular, a entidade estudantil contrata uma gráfica, a gráfica ela tem que atender os critérios técnicos de confecção estabelecidos pela ETUFO. Eu te caminhei toda a documentação lá, o Franklin. Lá estabelece que a gente trabalha com cartão, com chip, 2K, e aí eles precisam, as entidades escolhem a gráfica, leva as amostras para a ETUFO faz a validação, verifica se está tudo de acordo com a tecnologia, com a impressão do cartão, e aí a gente autoriza eles contratarem uma gráfica para fazer as carteiras da rede particular, porque a rede particular, as entidades estudantis, elas que estabelecem o valor da carteira de estudante. Então, hoje, enquanto a prefeitura paga o custo da gráfica de 14,80 e os percentuais das entidades, hoje, para uma carteira da rede particular, eles estão cobrando em torno de R$ 45 as entidades estudantis. Então, a ETUFO regulamenta o processo Oi. As carteiras, elas podem vir com publicidade, digamos, as entidades contratar publicidade e ganhar algo a mais com isso? Da Lei 8.130, lá estabelece que o layout, né, o modelo da carteira de estudante, é definido pelas entidades estudantis. Então, a parte que a gente chama o verso da carteira, eles colocam lá, vamos dizer assim, a bandeira que eles quiserem, mas com algumas restrições, e às vezes eles querem colocar alguma coisa assim, que politicamente não é legal, aí a gente conversa com eles para eles retirarem, colocar alguma bandeira de luta, né? Como muitos colocaram na carteira de 2024,
a conquista pelo passe livre estudantil. Aí alguns fazem patrocínios com farmácia, com cinema, com essas coisas de dar desconto, né? Apresentando a carteira de estudante. Mas o modelo do verso é deles. A parte da frente, onde tem os dados variáveis, a foto, que é a biometria facial. Então, ele é da Etufor, a gente que estabelece. A Etufor regulamenta o processo de identificação estudantil, onde é definido que o aluno tem que estar matriculado numa instituição de ensino regular, reconhecida pelo Conselho de Educação ou pelo MEC. As entidades estudantis credenciadas pela Etufor emitem as identidades estudantis, né, as carteiras de estudantes, paga pelo aluno ou custeada pela prefeitura. A primeira via da carteira de estudante dos alunos matriculados nas instituições públicas e ProUni são custeadas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e as demais são pagas pelos próprios estudantes. Aqui eu coloquei um histórico, né, muito breve. Em 99, quando eu entrei na Etufor, a gente dava um selo de carteira de estudante com um códigozinho de barras. E aí a gente começou a verificar que aquele selo, as próprias entidades estudantis ou outras pessoas reproduziam esse selo e vendia carteiras, tipo, multiplicava, né, as carteiras. E a gente começou a fazer um acompanhamento que o selo número 10, que pertencia ao Raimundo, estava rodando no veículo lá sei lá, na Parangaba, e o outro aqui no Castelão. E aí a gente começou a verificar que estava tendo muitas fraudes. E aí começou a se pensar num cartão com chip, que aí foi primeiro o cartão com contato, né, que o chip lá era externo, e aí a gente veio avançando, né, quando foi em 2013, antes de 2013, a gente fazia mais de 1 milhão de carteiras de estudantes, porque as escolas pegavam a foto, né, vamos dizer assim, o retrato do aluno lá na pasta escolar e mandava para a Etufor com os dados e era feita carteira de estudante para todos os estudantes, principalmente da rede pública, que é gratuita e o aluno não pagava. Então, só da rede pública era em torno de 600 mil carteiras de estudantes. Quando foi em 2013 que foi adotado a biometria facial, né, que é a foto do aluno que a gente faz, então esse número caiu assustadoramente. Esse número caiu assustadoramente da quantidade de carteiras. Foi aí onde a gente pôde ver que realmente quais eram os estudantes que estavam usando o transporte público de Fortaleza. E aí, com essa biometria, também a gente pode checar, a gente pode verificar se o próprio aluno está usando a carteira, porque hoje no sistema de bilhetagem eletrônica da empresa 1, eles disponibilizam um aplicativo onde a gente acessa, né, por exemplo, minha equipe, diariamente ela verifica quantas carteiras a biometria foi, tipo, o aluno tentou usar uma carteira e não era a dele. E aí a gente faz esse bloqueio dessas carteiras de estudantes. Então, diariamente, hoje mesmo a gente cancelou mais de mil carteiras de estudantes, de alunos usando indevidamente. Deixa eu ver aqui. Pronto, passe livre estudantil. Como é que ficou definido lá na lei, a lei 374? Diz que fica instituído o passe livre estudantil no âmbito do município de Fortaleza, que concede duas viagens gratuitas diárias, não são acumulativas, para cada aluno nos dias letivos, no transporte público de Fortaleza. Para os estudantes da rede pública, rede privada, rede municipal, rede estadual, universitários, a gente não faz diferença dos estudantes. Qualquer estudante tem direito, né, tem direito ao passe livre estudantil das duas tarifas. Além das duas tarifas, cada passagem gratuita tem 2 anos, 2 horas de integração temporal, onde ele pode pegar qualquer ônibus que ele quiser, quantos ônibus ele quiser nesse intervalo. A segunda tarifa é gratuita e a terceira tarifa ele paga a tarifa estudantil, que é R$ 1,50.
E a terceira em diante, né? Ele pode usar quantas vezes quiser ao longo do dia. Não tem limite de uso, certo? Tá Duas falhando, ó, gratuidades. Raimundo, eu tô tentando escutar. Não, só explicando, Vic, que ele tem as duas gratuidades, mais as integrações, e em seguida ele tem quantas vezes ele for necessário 1,50. Não tem limite. Aqui não tem limite. 1,50 corresponde a meia passagem Um terço. Hoje é um um terço, terço. pronto. Hoje é um terço. A passagem está 4,50. Não é É mais meia passagem, é 4,50 um a terço. inteira, né? Entendeu? É Ok. 4,50. Aí ele tem duas passagens gratuitas, mas a cada passagem gratuita ele tem a integração temporal que ele usa gratuito, né? Quantas vezes ele quiser, e após as duas passagens gratuitas e os horários da integração, ele continua usando a tarifa estudantil, que é 1,50. Ele coloca crédito na carteira. A nossa carteira já tem a função do bilhete único, e aí ele continua usando, pagando a tarifa estudantil e tendo a cada tarifa estudantil 2 horas de integração. Deixa eu ver aqui. Pronto, que eu já falei, que no passe livre estudantil, né, existia uma preocupação, digamos assim, das entidades estudantis, que como eles recebem, eles têm essa renda, vamos dizer assim, das carteiras de estudante, então eles estavam muito preocupados como é que ia ser o passe livre estudantil. E aí na lei foi colocado que para ter direito, o aluno precisa ter a carteira de estudante vigente, a do ano, no caso, a carteira que eles estão usando agora é de 2025. Então, ele tem direito ao passe livre. Não precisa fazer cadastro para ter direito ao passe livre, ele precisa ter a carteira de estudante dele. Que lá na solicitação, no início do ano, quando a gente abre o processo de carteira de estudante, por exemplo, agora o de 2025, a gente abre no primeiro dia útil do ano. Então, os alunos, eles podem solicitar sua carteira presencialmente ou eles podem solicitar de forma online. Só que, além dele solicitar com uma declaração de matrícula, ele precisa também procurar a secretaria da escola dele ou da faculdade e solicitar a confirmação da matrícula, que é um procedimento que é realizado pela instituição de ensino. No ato do cadastro, lá atrás, quando eles vão se cadastrar junto à Etufol, a gente dá uma senha, o número dele lá do Conselho de Educação ou o número do MEC e gera uma senha. Então, eles já sabem, as secretarias, coordenadores já sabem que todo início do ano eles precisam fazer a confirmação da matrícula. Então, a carteira de estudante, o aluno leva a declaração, o RG, leva o CPF, comprovante de endereço, faz a solicitação, quem é aluno da rede particular paga a taxa. Quem é da rede pública, a gente solicita a gratuidade, vai para a confecção, a gráfica confecciona, vem para a Etufol as carteiras, a Etufol vai validar essas carteiras. E aí o nosso sistema, ele checa se a carteira de estudante, a solicitação que foi feita, se existe uma confirmação da matrícula do aluno, se tiver confirmada a matrícula, tiver ok, a carteira vai para a entidade estudantil, e aí a entidade estudantil leva para a escola, ou algumas entregam na própria sede da entidade estudantil a carteira. Aí a carteira já sai desbloqueada para o aluno usar no transporte coletivo e já com o direito ao passe livre estudantil. O passe livre estudantil é o programa que é destinado aos estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino público e privado, incluindo as escolas e instituições municipais, estaduais, federais, localizadas no município de Fortaleza. As viagens gratuitas serão concedidas durante o período letivo, de acordo com o calendário estipulado pelas instituições de ensino. Que o Raimundo falou inicialmente, da dificuldade que a gente tem de programar o passe livre estudantil no período de férias, porque a gente solicita todo ano o calendário. Mas as escolas particulares, elas geralmente terminam o
período letivo na última semana de novembro, mais ou menos. E aí tem aqueles alunos que fazem especialização, fazem mestrado, que às vezes estão estudando em julho, às vezes estão estudando em dezembro, em janeiro. E aí fica meio que alguns questionando. E aí a gente faz, Recuperação, né? né? Eu e o Raimundo tiramos lá uma média de como é que a gente vai fazer esse calendário. E geralmente a gente suspende no finalzinho de novembro, mais ou menos até a primeira quinzena de janeiro, e o mês de julho é tranquilo, o mês de julho é o julho todo. Só que nós tivemos aí uma particularidade o ano passado e esse ano também, da greve dos alunos da Universidade Estadual e da Universidade Federal. Aí a gente teve que deixar os alunos da rede pública universitária continuar com o direito ao passe livre estudantil no mês de julho do ano passado, no mês de dezembro e também no mês de agora de julho novamente. Então a gente percebeu, né, depois que a lei foi sancionada e que a gente começou a, a entender melhor, né, cada situação do passe livre, porque foi sancionada a lei, disseram período letivo, mas só que tem uma variação assim de calendários imensa. Então, a gente cria lá um critério e aí a gente suspende o passe livre. Mas geralmente está sendo assim, o mês de julho e o mês de dezembro e um pouco de janeiro, né? E a última semana de novembro. Mas aí aparecem essas exceções que a gente tem que tratar, né? Deixa eu ver aqui. Tá aqui os números, Raimundo. Tu quer explicar os números? Raimundo? Não, pode falar, Vê. Qualquer coisa Ah, eu complemento aqui, tem problema não. Você fez a apresentação, eu complemento que eu não pronto, ó. expliquei. Nós começamos o passe livre aí em novembro, né? Nós tivemos em novembro essa quantidade de solicitações, em azul é os passageiros, em laranja é as passagens. Às vezes, a gente, hoje nós temos, por exemplo, 200, acho que é 270 mil, lá na frente tem, estudantes, né? Só que um estudante usa uma tarifa, o outro usa as duas diariamente. Então, a gente acaba tendo esse BI aqui, que a gente pega esses números, com passagens e passageiros. Aí tem aí novembro e dezembro, do primeiro ano, né? Os 2 meses primeiros do lançamento aí 23 da. é a partir do dia 13 de novembro, por isso que ele também tem esse número pequeno, tá bom? Foi em novembro nós começamos com, com o passe livre, e aí novembro de 2023 e dezembro. Aí em 2024 já teve aí uma quantidade significante aí de uso, tanto de passagens como de passageiros. Deixa eu ver aqui. Aqui também a gente fez outro gráfico do ano de 2023, comparando, ó, 23, 24 e 25, né? Tanto de passagens como passageiros. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem um total acumulado de passagens e passageiros de janeiro até agosto. Pode verificar aqui, ó, julho teve uma quantidade de uso exatamente por conta do período de férias, o período de férias dos alunos da rede particular, mais os alunos da rede pública universitária, que é em torno de 40 mil alunos, a rede universitária pública. Então, eles usaram aqui essa quantidade no mês de julho, que deveria estar suspenso para todo mundo, mas como teve um ajuste do calendário de greve de 2024, a gente manteve aqui o passe livre para os alunos da Universidade Estadual, Federal, para continuar usando o passe livre estudantil. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Aqui é o total mensal, tá? Total mensal que foi feito. Que o mês de julho, ó, teve uma queda
E agora agosto, porque a gente ainda está no início de agosto. A média diária, aqui a média diária é do transporte alternativo, que a gente botou alternativo, viu, Raimundo? Mas é Complementar, complementar, viu? né? É Complementar, viu? complementar. Eu vi aqui que é a pessoa da minha equipe lá Perdeu que um fez a ponto, Vivi. apresentação, eu vou Perdeu um corrigir ponto. depois, complementar. E o convencional? Aí tá aí a diferença da utilização dos passageiros, né, dos estudantes, tanto Perfeito. no... Lembrando que o passe ele vale tanto para o ônibus quanto para as vans. São os dois sistemas, sistema regular e sistema complementar. Então, não tem distinção, ok? Ele vale para os dois. Foi transporte urbano coletivo da prefeitura, é válido. É muito interessante isso. E a integração entre os modais também existe. O cara pode subir numa van, ele embarcou numa van, mas depois pega um ônibus para complementar o percurso. Também integra sem pagar nada também. Ele vai naquelas 2 horas que é a integração. Então, os dois sistemas, eles se complementam, certo? Então, a gratuidade você pode usar num, passar num de gratuidade e integrar no outro sem também pagamento de tarifa. Pronto. Aproveitando só uma curiosidade, vocês credenciam as vans na empresa, é isso? Para elas poderem Foi receber? licitado, é um serviço licitado, Ah, tá. certo? Tanto é que ele já está com 13 anos de licitação, agora 2027, tanto ele quanto o ônibus, eles têm passado por uma renovação contratual, mas foi licitado, os dois sistemas. Aqui nessa parte da média, né, diária é dos passageiros, tá? E a outra é das passagens, tá? Também da mesma forma que julho teve uma queda porque só ficaram os alunos das universidades públicas. Mês de março aí, essa queda também, você tem um carnaval, e lógico que quando é feriado, Sim, você não tem aceitação, ele é só dias letivos, ok? é, sim. E o janeiro, porque também o período letivo começou, se eu não Isso, estou enganada, 16 de janeiro é, para os alunos das escolas isso, e a isso, rede universitária só começou em fevereiro. isso. Que também a gente faz essa diferença lá de acordo com o calendário. Aqui são as quantidades de carteiras solicitadas, né? Nós temos aí essa quantidade de solicitações de alunos da rede pública. Por exemplo, hoje nós temos 252 mil solicitações de carteiras da rede pública e temos 178 mil carteiras confeccionadas, né, enviadas para confecção e 177 mil confeccionadas. Essa diferença do 252 mil para os 178 mil são alunos da rede pública municipal. Nós temos 67 mil alunos da rede pública municipal que não fizeram a biometria facial e que a gente até vai começar agora na próxima semana um trabalho que foi desenvolvido uma aplicação que a própria secretária da escola, usando o próprio celular ou um notebook, ela vai acessar o nosso sistema, essa aplicaçãozinha, para fazer a biometria facial desses alunos. E aí esse número de dados enviados e confeccionados ele vai aumentar, né? Mas hoje a prefeitura está custeando quase 180 mil carteiras de estudante para os alunos da rede pública municipal, estadual. Aí dentro da UFC tem também essa universidade aberta, a UES tem esse HGF, essas outras nomenclaturas que tem aí, são alunos vinculados à rede pública estadual. O Instituto Federal e os alunos do ProUni, que são alunos que estudam nas instituições particulares, mas são bolsistas, que também têm direito à carteira gratuita custeada pela prefeitura através da ETUFOL. E a rede particular, que são essa quantidade, são os alunos que pagam, né, as carteiras. A diferença é menor, ó, de solicitações 68 mil e dados enviados 67 mil. A diferença é pouco, porque geralmente o aluno da particular, ele faz a solicitação e faz a biometria facial.
já de imediato. É isso, tá? Ok, estou aqui à disposição para as perguntas. Não sei se deu para entender, mas aí a gente está à disposição aqui agora e também, né, a qualquer momento aí que vocês precisarem, a gente pode contribuir. Raimundo, tu quiseres complementar também? Ok, Franco, pronto, eu vou falar mais a questão, né, houve a legislação, né, necessariamente uma legislação que criou essa gratuidade, uma definição aqui por parte do prefeito na época, era para os dias letivos. Existe, digamos, uma vontade política dessa nova gestão de ampliar tanto para os finais de semana quanto o período de férias, né, que já seria até questão de lazer, incluir tudo, né, para dar essa universalidade no uso. Isso iria facilitar para a gente nessa questão do problema das férias, mas é uma questão econômica, né, que o prefeito deve fazer isso futuramente, mas não fez ainda. A legislação, como eu citei anteriormente, Frank, até antes da gente encerrar a reunião, a gente tem uma dificuldade imensa hoje na questão da definição desse período de férias, certo? Porque nem todas as instituições, elas começam e terminam no mesmo período, é muito divergente, tem faculdades que vai direto para uma greve, escola particular que termina no meio, final de novembro, tem aluno em recuperação, tem umas coisas que às vezes dificultam muito para a gente isso. Mas quando a gente define essas instituições, nós vamos, geralmente, para definir o valor a ser pago, a gente verifica o número de carteiras emitidas nas instituições de ensino superior pública. De acordo com esse número, a gente estima, né, que todo mundo vai usar, alguma coisa assim, e faz a questão do valor. O valor hoje, ele foi definido, eu não vou falar de forma arbitrária, porque houve assim um cálculo inicial do número de usos, mas foi fechado em 2,5 milhões mensal, certo? E isso para o ônibus. As vans, como elas correspondem mais ou menos a 13% do valor do sistema, tem 13% desse valor também que vai para as vans, além dos 2,5 tem 13%, né? Desse valor está 325 mil, se eu não me engano, em relação a esse número. Se der menos, paga os 2,5. Se der mais, também as empresas também não recebem mais do que isso, não. É sempre 2,5. Com o uso a mais, né? Lógico, sempre tem um crescimento aí, principalmente nesses meses mais atrativos, tendo mês de férias e os meses de muito feriado, mas há uma situação de, algumas vezes, ultrapassar esse limite, certo? Ultrapassar esse limite. Seria justo, digamos assim, se houvesse o pagamento pelo valor de cada passagem. Seria talvez até mais justo para as empresas, que vai transportar realmente isso, certo? Seria o mais justo. Mas no nosso caso aqui não, foi definido um valor 2,5 milhões, baseado realmente em números na época, certo? Mas que, claro, que tem uma tendência de você aumentar o uso. A gratuidade tem essa tendência de quem não usava, usar. E nesse uso, às vezes, nós temos uma preocupação muito, com a Vivi colocou, de carteiras com uso indevido, porque já há uma tendência de uso de carteira de estudante pelo preço mais baixo. E com a gratuidade, há alguns alunos que, por exemplo, o aluno estuda no mesmo bairro que ele mora, ele não usa, e isso faz com que, às vezes, parentes, né, o pai ou o irmão, possa querer usar essa carteira. Então, esses fatores existem, né, nós temos que ficar atento, e é algo que também tem que ser, digamos, fixado em lei, para que esse uso indevido ele seja punido, seja penalizado. Ou primeiro com a suspensão do direito, né? Lógico, você tem que ver isso aí também. E depois também até com a perda do direito à gratuidade. Nós não podemos tirar o direito à passagem estudantil porque está na lei orgânica. Mas a gratuidade, você tem que ter essa preocupação, porque isso pode pesar muito no sistema de transporte. Então, pessoas que não teriam direito estão usando e você acaba pagando. Então, é uma política espetacular, entendeu? Aqui é ampla, ela não é só para a escola pública. Você pode ter o aluno rico da Universidade de Fortaleza, né, que é a Unifor, digamos que é uma elite aqui,
E você pode ter um aluno da escolinha do município, do bairro Bom Jardim, que é um bairro pobre aqui, também com o mesmo direito. Aqui foi dado de forma ampla. Claro que a definição do município, o caminho, certo? Então, ele define os valores ou pago por aluno, por passagem, certo? Define se dá de forma ampla para todos os alunos, particular, pública ou não, certo? São situações que vocês têm que avaliar, e se férias vai ser o tempo todo. E a questão realmente da biometria, ela se faz necessário por conta, certo, do número de fraudes, de uso indevido. Isso aí a gente tem muito problema em relação a essa questão, até porque a carteira, além da gratuidade, ela tem a integração. E a integração você tem 2 horas para pegar, muitas vezes você pode ir e voltar com a mesma passagem. Nós temos essa questão aqui, tanto para a carteira estudante, quanto também para o bilhete único. Então, por isso também nós temos essa preocupação da biometria e essa avaliação também dessa situação. Então, é importante verificar esses pontos. A preocupação com a receita, com o sistema, ela precisa existir. Nós não podemos, digamos, jogar a gratuidade e achar que está tudo bem, não. Tem que acompanhar. Infelizmente, né, a nossa população ainda tem muito questão de uso indevido, a gente sabe disso, infelizmente, nós estamos muito aquém de alguma situação digamos, de respeito, né, às regras desse sentido, mas, francamente, é alguma coisa, vai atingir uma grande parcela da população que ela precisa disso aqui, até para incentivar também a ida à escola. É isso que realmente foi por isso que foi a questão do letivo, é dar ao aluno a condição dele ir à escola para aquele aluno que realmente é pobre, tem dificuldades, todos têm, mas a visão realmente é para aquele aluno que tem mais dificuldade. Quer Vivi? Pode falar. Diga, Vivi. Você falou aí, Raimundo, né? Eu lembrei nós temos uma legislação com as penalidades, né, do uso indevido. E a primeira vez que é pego fazendo uso indevido, a gente adverte. A segunda vez, o aluno fica com a suspensão de 90 dias. E a terceira vez vai dobrando a penalidade, 180. E aí ele tem direito a entrar com a defesa. Muitas vezes são pessoas vendendo passagem, né? E aí a gente acompanha isso diariamente, lá no setor, lá na nossa divisão. Tem uma pessoa lá que acompanha e fica todo dia verificando a quantidade de carteiras de estudantes, e também a gente tem o passe livre da criança, que é um benefício para as criancinhas até 7 anos, que é a gratuidade, que a gente também acompanha esse uso indevido, né? E aí, todo dia a gente cancela muitas carteiras, muitas carteiras. Só para falar mesmo dessa nossa legislação. Eu não te mandei, Franklin, mas vou te mandar. Tá bom. Tu concluíste, Raimundo? É isso, né? Basicamente isso, certo? Em relação a essa questão. Já a gente qualquer do for, né, à disposição, se você nos fazer uma visita, fiquem à vontade, a gente lá, nosso presidente George, certo? Vai receber, eu, a Vivi, os demais, nos colocamos aqui à disposição de vocês, de documentação. Aí, Frank, só mais um detalhe, você viu que nós temos um grande custo, e o aluno também, com a carteira, com o documento físico. Não sei a condição, aqui a gente tem esse problema aqui ainda, que ele não consegue migrar para o virtual. O virtual você conseguiria ter uma situação mais fácil de custos. Você não teria gráfica, seria claro que seria uma questão de desenvolver. Aqui a gente tem uma questão aqui a resolver, mas se vocês conseguissem migrar para a questão virtual, já temos hoje carteira de habilitação, então é lógico que é um documento que seria possível. Nós não conseguimos ainda por algumas questões aqui na cidade. Mas se vocês conseguirem partir para isso, já seria uma economia em relação a isso. Hoje a prefeitura gasta com a carteira, custo por lei também, a prefeitura também paga essas carteiras dos alunos de escola pública, e aí você vê que, por exemplo, você tem um aluno que ele é pobre e tem direito à carteira, você tem um aluno da Universidade Federal do Ceará que é rico e que também tem direito à carteira. Ele pode até não tirar, mas tem direito. Então, são situações que seria bom, no caso, verificar sempre custo, né? E se você realmente partir para a questão
da carteira virtual, claro que com segurança, é interessante. E também a questão, né, também da habilitagem, né? A habilitagem já tem que estar adaptada para receber a biometria, aquela coisa, isso também, né, são situações que vocês precisam ter essa preocupação para que não tenha, o sistema não acabe arcando com usos indevidos e perda de receita, que a prefeitura vai acabar pagando a mais sem necessidade, né? E tirando aquele que paga e a prefeitura pagando por quem de forma indevida está usando. Ok. Agradeço, Raimundo, Vivi. Essa primeira rodada aqui, Saulo, Rogério, se quiserem já podem mandar brasa nos comentários. Bem, agradecer, né, ao Derli e o Raimundo, né, pelos esclarecimentos. Eu acho que vocês aí têm um avanço grande, né, principalmente em relação a essa transparência, né? Essa é uma primeira dificuldade, né, que nós temos aqui, né, de saber realmente o quantitativo, né, de pessoas, porque não tem uma transparência, por parte da própria secretaria. Inclusive foi criada, né, uma comissão na Câmara Municipal de São Luís, com a participação de vereadores, da frente pelo Passe Livre, e também indicados pela prefeitura, que até o momento não indicou os nomes, né? Então essa comissão, a ideia é essa, é a gente tentar, né, descobrir realmente o quantitativo, né, de pessoas que têm direito, que aí você já tem todo um controle, né? Eu não vi aí, eu não sei se passou batido para mim, se também são alunos do curso técnico, né? Eu vi que é rede municipal, estadual, privada, todos os privados, né? Porque aí tu vai ter que ter um controle, né? Você já tem esse controle sobre o uso, né? Já que aí é limitado 2 por dia, né? E aí tem essa diferença de calendário, né? Que eu acho que é um complicador, né? Porque aí tem as greves, principalmente das universidades, né? E aí alguns cursos, né? Tem curso de férias, aí tem, se for da iniciativa privada, pode também adentrar os meses que não estão normalmente em férias. Eu acho que aí é um controle que a prefeitura, né? É um problema aí de infraestrutura que vai ter que ter, né? Bem especial, que você já tem aí, né? Esse controle também de fiscalização para não ter a fraude no sistema, né? Eu acho que essa questão da... Oi? É só que você falou, essa questão, certo? É muita preocupação com o controle de quem é aluno. Que a escola, certo? Ela, muitas vezes, antes, quando não tinha esse controle todo, eles colocavam funcionários, professores, tendo direito, e não tem. Então, são estudantes. Então, se a escola, como você citou, né, a preocupação desse controle, a escola, tanto é que quando nós fazemos, quando o aluno dá entrada no pedido, a escola tem que confirmar que é aluno. A escola entra com essa confirmação. E se não tiver esse controle, não soubermos quem é aluno, nós sabemos que pode ter, o diretor conhece o fulano de tal, lá da zeladoria, que precisa, ou está gratuidade. Essa preocupação vocês têm que ter. Esse controle das escolas, ele é importante também ter, viu? E assim, Sim, porque... Saulo, quando você falou assim que vocês não sabem, os alunos, a gente tinha essa dificuldade em 2003. Até 2003, a gente não sabia quem eram os estudantes em Fortaleza. Que foi que a Etufó fez em 2003. A Etufó fez vamos dizer aqui, um chamamento, né, dos estudantes. Um recadastramento. Que a gente chamou recadastramento. E, na verdade, a gente chamou de recadastramento, mas a gente estava cadastrando os alunos, pegando a documentação, criando uma base de dados desses estudantes, e a gente criou um número para esse aluno, que a gente chama de CIA, que é o Cadastro Individual do Aluno. Então, cada aluno só tem um CIA. E aí, a partir daí... O CPF dele. A partir de 2003, quando a gente criou esse CIA do aluno,
cadastrando o nome do aluno, data de nascimento, nome da mãe, nome do pai, e criando uma chave única, e o nome do aluno, data do nascimento e nome da mãe. E aí a gente criava um CIA. E aí, a partir daí, a gente criou o banco de dados, e aí todo aluno que vai entrando novo, ele passa por um cadastro online ou presencial e cria esse CIA. E aí, através desse CIA, as escolas, quando acessam o nosso softwarezinho, lá que a gente desenvolveu para as escolas confirmarem as matrículas, ela busca lá todos os alunos lá que estão cadastrados na instituição deles e que solicitaram carteira. E aí eles confirmam quem está realmente estudando, né, e frequentando, porque não tem que estar só matriculado. E se ele deixar de estudar, ela vai lá no cadastro, exclui a matrícula e a gente cancela, né, bloqueia a carteira de estudante. Uma questão no ensejo aí da fala do Saulo. Qual é a estrutura de funcionários que a empresa tem para dar conta do passe livre estudantil? E como é a operacionalização? A empresa contrata os ônibus, a Itufor só trata do passe estudantil? Como é que funciona? Você está falando em relação à questão do ônibus em si, ou a nossa estrutura de emissão de carteira? Não, os ônibus é uma licitação, a Itufor ela é a gestora do transporte. Ela define rotas, define horários, encaminha ordem de serviço para cumprir, fiscaliza o cumprimento, certo? E a empresa lá, ela tem a tarifa de pública que ela cobra, e hoje também estamos com subsídio para complementar aí o custo, né, que nós chamamos de tarifa técnica, certo? Mas a nossa ação é gerir o transporte, definição de rotas, os horários de início e final de operação, isso aí fica... E só com a emissão a viabilização do passe, são quantos funcionários que vocês precisam? Pronto. Aí, Vivi, a tua estrutura, vê como é que é a tua estrutura lá hoje eu tenho 46 estagiários, trabalham de segunda a sexta, 5 horas por dia, dividido em 2 turnos, né? Uma turma de manhã, turma à tarde, e tenho 38 funcionários. Só que no momento de pico, né, a gente trabalha de segunda a segunda, de 7 às 8 da noite, e se for preciso, estica mais também. O pico é no início do ano, porque quando termina o período letivo do ano anterior, e começa no primeiro dia útil de janeiro, até o final de abril, maio, que é quando a gente consegue concluir o do ano, aí realmente é muita gente, todo mundo procurando, renovando, porque todo ano dá uma renovação. Que é outra coisa, certo, Frank? Só de instante, eu vou ver. Outra coisa que a gente tem aqui que é uma renovação anual, até por essa questão de entidades, essas coisas assim todinha. Mas tem cartões que ele poderia durar 2, 3 anos. Só que você, para fazer isso, também você tem que ter a preocupação do cuidado de que aquele cartão que o estudante deixou de estudar, porque ele completou os estudos ou não é mais aluno, que tem que ter bloqueio. Mas, dependendo da carteira, do cartão físico, ele duraria bem mais tempo que um ano. A nossa renovação é anual, ok? Certo. Não, rapidinho, né? Então, essa questão aí da transparência hoje a gente não tem, né? Primeiro, eu acho que tem que se organizar uma estrutura dentro da secretaria, que hoje não existe. Segundo, a fiscalização, que hoje não existe, né? Nós temos uma licitação de transporte aí que teve até uma CPI, né? Que propôs que fosse extinto todos os contratos com as empresas, porque elas não cumprem, né, o 80% do ar-condicionado, de ônibus que tenha menos de 10 anos, então não tem uma fiscalização da prefeitura, né? E a licitação é por passageiro, não é por quilômetro, né? Então, quando chega na periferia, você não tem ônibus, né? Você só tem ônibus onde tem gente, Saulo, né? Uma licitação que também não existe, Saulo. Uma licitação que também não existe. Correto. Aqui a gente tá discutindo o mesmo modelo, né? Porque também aí em Fortaleza é concessão para empresa privada, né? A gente não está nos melhores do mundo da gente, por exemplo, ter uma frota própria de transporte, né?
público, porque isso, inclusive, facilitaria a vida, né? Porque a gente não tem que ficar fiscalizando as empresas privadas, né? E a gente sabe que tem dado muito trabalho aqui, né? Não sei como é que está aí em Fortaleza, que vocês têm Viu, um agora, controle, né? atenção na Bem questão da maior. empresa pública, porque às vezes, por exemplo, você tem que ter cuidado, porque muitas vezes no público, a gente é do sistema público, a gente sabe que às vezes você tem funcionários a mais do que você precisa. Talvez você acaba, às vezes, inchando, digamos, a empresa sem necessidade. Com o particular, você fiscalizando, você define, certo, a questão da tarifa, o cálculo tarifário, certo, nós fazemos, nós sabemos quanto é que custa um veículo, quantos quilômetros ele roda, porque nós temos todo um sistema que nos dá essa condição. Agora, se você realmente não tiver um sistema que você saiba quantas viagens o cidadão faz, qual o quilômetro percorrido, quantas viagens ele deixou de fazer, aí você realmente você tem algum complicador. Até para na análise da tarifa, eu chamo de tarifa técnica, né? Leva em conta tudo o programado, o que a empresa fez, o que arrecadou. Então, isso é necessário o órgão gestor ter. Então, aqui nós temos essa questão. Então, nós conseguimos o cálculo da tarifa, quanto custa, é feito por nós. E não há como eles chegarem e burlar, porque está no sistema. Tem o validador do ônibus, toda viagem que ele faz, ele vai registrar que ele começou a viagem, terminou a viagem ou não, quantas pessoas passaram na catraca, vai registrar também. Então, esse controle realmente você precisa ter, senão você não consegue definir tarifa. E já vou também aqui adiantando, se vocês quiserem também vir a Fortaleza e ver também essa parte de cálculo tarifário, perfeito. Estamos à disposição aqui para vocês para tudo, tá bom? Qualquer momento faz disposição. Obrigado, Raimundo. Rogério, Só mais vai uma lá. questão, né? Sobre essa questão aí do... esse é um ponto que a gente vai ter que mesmo que pensar aqui, né? Como fiscalizar e como a secretaria garantir, né, toda essa estrutura, porque hoje não tem controle de nada, né? É uma questão... E aí, como não tem controle de nada, né, a prefeitura não tem nem como aumentar uma passagem, então ele aumenta o subsídio todo ano, né? Então, vai, né, para não aumentar a passagem, o subsídio vai lá para a estratosfera, né? Então, é um processo que a Sem gente vai problemas. precisar pensar, né? Aí sobre essa questão, né? E sobre esse controle aí que precisa ter. Uma outra questão aí que vocês são mais avançados, né? Aqui a gente só tem o ônibus, né? O transporte aí dito complementar, né? Que as vans funcionam sem regulamentação nenhuma. Tem nada a ver com a prefeitura, né? A prefeitura só se relaciona, né, com o ônibus. Aqui a gente tem os carrinhos, principalmente em zonas mais distantes aí que são utilizados os carrinhos, porque o ônibus não chega, né? São carros comuns e as vans, mas isso tudo por conta própria, não está dentro do sistema, né? Então vocês têm um avanço em relação a isso, né? Aqui é apenas o ônibus, né? Com todas essas dificuldades. Então aí são elementos que vocês trazem aí que são importantes para a gente iniciar aqui um debate, inclusive com a prefeitura, né? Já que ela é difícil, ela não vai fazer um ano, né? Que o plebiscito passou aqui com 90% dos votos, né? E a prefeitura nunca quis receber a frente, nunca fez um diálogo, né? Só fica dizendo que não tem orçamento, que precisa conversar com as universidades particulares, com o governo federal, né? Fica dizendo que não tem recurso, mas a gente sabe, né, que o recurso existe, mas que falta uma vontade política, né? Então, acho que esses elementos que vocês trazem aí, que com certeza vai contribuir muito aqui com o nosso debate, e a gente vai estar aqui também para chatear um pouco vocês aí, quando der. Tá bom? Obrigado. Estamos aqui à disposição, não vai chatear, não. Já Rogério, colocamos tua a vez. Tupó, certo, à disposição de vocês. Querendo visitar, Franklin, estamos à disposição. Tá bom. Caminhando para os finalmente, Rogério. Consegue? Oi, tá dando para vocês ouvirem, hein? Sim. Certo. Na Sim, verdade, tá. Saulo até tocou num ponto que eu ia mencionar, que é o fato do desenho do sistema de transporte
de Fortaleza ele ser bem amplo, né? Eu não sei se o VLT ainda é gratuito, que até um tempo eu passava muito Fortaleza e acabou quebrando o galho que eu peguei uma van da região ali onde tem a Unilab, né? Campos Palmares e tudo, e peguei errado, quebrei o galho com o VLT grátis, né? Parecendo a Ele bola tá de indo de neve. graça ainda. Por enquanto tá ainda. Isso. E aí o que é interessante, e também já me perdi nesse sistema grande aí, de Parangaba, Mucuri, dei volta na cidade, né? É imenso. Mas é interessante, as informações interessantes, essas informações do controle, eu só fico meio pensativo assim sobre há um controle imenso, né? Foi apresentado aqui pelos camaradas em relação ao quem usa, né? Quem usufrui do direito à meia passagem e tudo mais. E a gente tem aqui, eu vou falar muito mais na realidade nossa, a gente precisaria ter um controle amplo, porque o cumprimento do serviço também é totalmente fora de lógica, essencialmente pelo que Saulo coloca em relação a não haver fiscalização, e por não haver fiscalização também, aí eu estava pensando, quando a gente coloca muito isso aqui, que nós não temos nós não sabemos quanto que esse mapa que vocês trazem de número de passageiros e tudo mais, mas eu tenho a leve impressão é que as gestões municipais, elas criaram o hábito, né? É um hábito mesmo de difundir a ideia de que não há um controle, que não há esse conhecimento para parte da sociedade civil, porque parâmetros deles eles têm sempre para efeito de aumento de passagem, de subsídios, tanto que eles têm a opção clara pelo volume pelo quantitativo de passageiros dos veículos do que, de fato, por quilometragem, né? Aí a gente tem um outro imbróglio pela frota envelhecida que circula na cidade, que a gente passa por esse processo de, por exemplo, esse bilhete único. Já tem aqui, né? Não sei quantas linhas funcionam, né? Então, mas já tem. Já tem ônibus com Wi-Fi, tudo em 2, 3 linhas. Mas eu fico em dúvida porque nós temos uma frota que é envelhecida e essa coisa do bilhete único era uma pergunta que eu ia fazer para vocês, realmente uma dúvida que me veio na fala de vocês. O bilhete único, inclusive, para o estudante. Nesse caso, por exemplo, de uma complicação do próprio funcionamento de um veículo, algum tipo de sinalização para efeito da pessoa utilizar mais tempo o bilhete, porque temos engarrafamento. Então, por exemplo, uma cidade como Fortaleza que tem vias muito largas, grandes, mas tem um tráfego também bem pesado, né? E há uma espécie de atualização do sistema, porque aí o passageiro fica no prejuízo, né? Olha, tem não, certo? São 2 horas, estabelecido 2 horas. Esse tempo de 2 horas, o que acontece? Geralmente, a maioria do uso, não sei qual o percentual, mas o pessoal bem alto, geralmente o cidadão só usa, digamos, só faz uma integração. Vai para o trabalho, sai de manhã de casa, pega um, vai para o trabalho. Lembrando também que tem os terminais, né? Nos terminais também, você chegou no terminal, está integrando fisicamente, também não paga. No terminal também não passa mais nem um cartão, você já embarca logo, certo? Mas nós não temos, e nós não temos registro desse problema, não, mas dentro das 2 horas. Talvez é muito pouco, alguma coisa assim, não é relevante esse problema, porque realmente a grande quantidade de usos, ele se restringe às 2 horas. Se restringe às 2 horas, geralmente. Mas aí, como a população sabe dessa regra, né? Sabe que são 2 horas, claro que tem trânsito, tem muita gente que às vezes embarca no veículo, ele segura um pouquinho para passar a catraca, só vai passar quando estiver próximo de descer, que ele já ganha um tempo a mais. Também tem, algumas pessoas também fazem isso, certo? Mas agora no terminal não, no terminal são 7 terminais, né, fechados, que o usuário já chega, desce, ele pode passar o dia todo dia andando de ônibus, se ele tiver de terminal a terminal, ele só paga uma passagem, entendeu? Tem tudo isso, mas esse problema aí que você citou, ele não é, pelo menos para a gente aqui, nunca foi relevante, nunca chegou assim, não consigo integrar porque essas 2 horas não dá para mim. Não é problema, certo? Raimundo, eu não sei se eu passei batido nessa informação,
qual é o volume de recursos que vocês têm no orçamento para o ano, para dar conta do passe livre? São 2,5 milhões mensal, 2 milhões e o meio ônibus, por por mês. sistema regular, e 325 mil por mês para o complementar. É esse o volume, certo? Lembrando que são 10 meses, né? Então, você multiplica por 10, que vai ter o 25 valor mil. anual, certo? É nessa média. Entendi. Tá? E Vivi, eu também não sei se passei batido, tu falaste sobre a forma de credenciamento. São postos de atendimento? É só um local centralizado? Como é que o estudante vai lá pedir a carteira? Ou é lá na entidade estudantil? Então, é assim, nós temos os postos de atendimento espalhados, né, em Fortaleza, nos VaptVups, nos shoppings. Temos Regional, né? temos também a solicitação online, que é um canal que a gente tem. O principal. 75% dos estudantes, eles fazem a solicitação de forma online. Vocês podem até acessar para ver como é que funciona, o idestudantil.fortaleza.cr.gov.br. E aí o aluno faz lá, preenche, faz um cadastro, preenche os seus dados, anexa a declaração de matrícula, o RG, o CPF, o comprovante de endereço e faz também a biometria facial, tudo de forma online. Foi criado em 2020 o nosso sistema online, com a pandemia, e aí tem crescido muito a quantidade de solicitação através do nosso ID estudantil. Mas tem também os postos presenciais, né? Que eles agendam, escolhem o horário e o local que quer ser atendido, e aí eles fazem a solicitação presencial. Mas sempre, em qualquer uma das situações, após a solicitação, mesmo com a declaração, com a assinatura lá, com o código de validação, mesmo assim, a instituição de ensino tem que acessar o site da EduFor, com a senha lá de cadastro e confirmar que esse aluno está estudando e frequentando. Aí, não sei se tu pediu a fala de novo, Rogério, mas só para completar, eu lembrei que o Paulo de Tarso está na sala, e ele foi um dos proponentes de uma situação que tinha em São Luís, que é as crianças passar por debaixo da catraca. Eu lembro que tu falaste que aí isso acabou, né? Aqui não, aqui mais não. Credencia a criança? Aqui, Como é que credencia ela? Ela não tem CPF ou ela tem que tirar? Como é que credencia ela? É o passe livre da criança, que a gente chamava antes de bilhetinho, mas hoje a gente chama de passe livre da criança. As crianças, elas procuram os atendimentos, né, os postos de atendimento ao estudante, levam o comprovante de endereço de Fortaleza, porque é uma gratuidade de Fortaleza, aí leva a certidão de nascimento, a identidade do responsável e o CPF da criança. E aí a gente faz a solicitação, faz a biometria facial também da criança, e aí o passe livre da criança, ele funciona até o dia do aniversário, quando ele completa 7 anos de idade. O passe livre, ele tem 2 critérios, né? Ele tem o critério da idade, que é até 7 anos de idade, e tem o critério da altura, de 1,10 m. E o da criança é 2 também, no mesmo sistema do outro? Não, o passe livre da criança, eles solicitam presencialmente, mas é confeccionado um cartão. Não, digo, também. ela usa Bilhete direto único. ou só 2 por dia? Pode precisar. Não, é ilimitado, Ilimitado. Pode usar quantas vezes a criança quiser, é livre, né? É livre, mas também é acompanhado através do sistema biométrico. A gente bloqueia bastante os cartões dos pais querendo usar, né, pela criança. Viu, Frank? A questão da criança já tem uma lei antiga da cidade que ela já dá direito a essa gratuidade. Então já tinha há muito tempo. Então eram 10, 7 anos. Então o cartão da criança, ele veio para dar a dignidade de não ter que passar por baixo da catraca se arrastando. Ele veio para dar essa dignidade. Mas já é uma lei antiga e que só veio realmente para facilitar, né, para a criança, para o pai não ter que se humilhar
ou passar por cima do catraco, ou a criança ter que se jogar por baixo. Fiz muito isso aqui no meu tempo. Rogério, tu ainda quer completar ou podemos caminhar para os finalmente? Rapidinho, só para eu não esquecer a pergunta que eu também ia fazer, que eu esqueci da outra. Né? Eu estou vendo aí que Fortaleza, se Foucault tivesse vivo, ele escreveu um livro só em Fortaleza aí, viu? Os mecanismos aí, mas é importante também. É sobre a questão do passe livre, tanto para Ivander, para o Ivanderlio, para o Raimundo, não sei quem pode responder melhor. No caso dos dias que não são, eu acho que eu deixei passar nessa hora a informação se foi dada, os dias que sem aula os estudantes circulam com a meia passagem ou 1,50. permanece, né? Tá, é porque eu acho que eu deixei isso passar. Tá bom, era. O estudante é todos os dias, a gratuidade é de eletivo. Beleza. Se bem que ela pode vir a ser, digamos, todos os dias, que o prefeito já tá anunciando que tem essa possibilidade, mas se for o dia que não tem a gratuidade, ele paga a tarifa estudantil, que não é mais meia, é 1,50, que é um terço da passagem atual. Certo. Beleza. E também é sempre assim, ele paga uma tarifa e tem 2 horas de integração de graça. Isso aí vale para o bilhete único, né? Para quem não tem nem aluno, também para o aluno. Também existe isso. Ok, olha, eu estou assim com aquela inveja positiva de Fortaleza, porque, putz, está anos-luz de São Luís esse sistema do passe livre aí e da organização do transporte. Raimundo, Vivi, eu queria muito agradecer aqui, junto com o Saulo, com o Rogério, com o Paulo de Tarso, com a Ângela, que eu vi que ela está dentro do ônibus, por isso que acho que ela nem pediu para falar. Mas agradecer muito. Nós vamos aqui socializar depois isso com os vereadores da comissão, para que eles entendam, possam visitar o Marlon Butão, que é o presidente da comissão tripartite, inclusive queria ir a Fortaleza, não sei se ele conseguiu já o agendamento com o Jorge Dantas, mas isso aqui é espetacular. Nós vamos estudar bem o caso, tentar fazer um seminário presencial em São Luís e mostrar como Fortaleza realmente está dando exemplo. Muito obrigado aí pela disponibilidade, viu? Qualquer visita que vocês quiserem, ou vereador, ou vocês mesmos, fiquem à vontade. Quem quiser nos visitar, estamos lá à disposição. Valeu. Com isso, a gente encerra a segunda rodada do ciclo de debates sobre a viabilização do passe livre estudantil, agradecendo aos 2 representantes da ETUFOR, empresa de transportes urbanos de Fortaleza. Obrigado.